Fala galera, já vou avisando que esse vídeo tem algumas ideias minhas, porém a ideia do vídeo em si foi tirada do canal Eurofut, mas algumas pesquisas eu peguei dele mesmo e algumas pesquisas eu tirei de mim mesmo pesquisando, beleza? Então, eu já vou começando a falar sobre a Arábia Saudita. Então, todo mundo sabe que recentemente a Arábia Saudita está ficando famosa, passando em qualquer lugar, até mesmo no Brasil. Recentemente, porém, a Arábia Saudita não é um lugar muito agradável a todos. Uma coisa que todo mundo vai falar é que o futebol pertence ao torcedor ou o futebol ao clube do povo. Porém, atualmente é mais questão de dinheiro. Vou explicar isso depois, mas tá. Para começar, a Arábia Saudita tem a maior exportação de petróleo do mundo, fazendo isso que ele se torne um país milionário e com muita gente rica. Mas por que só agora eles estão começando a gastar dinheiro? Então, agora eu vou te explicando. Existe uma coisa chamada sport washing, que significa esporte e lavagem, ou lavagem esportiva. Interprete como você quiser, independente. Então, esses são um jeito de mostrar os patrocínios, como o Qatar Airways na camisa do Barça ou Fly Emirates na camisa do Real, que são algumas ideias de limpar as suas imagens e deixar a visão do país mais agradável, como nós fizemos com o DEM. Além de ter patrocinado, por exemplo, a Supercopa da Itália e a Supercopa da Espanha. Além, também, eles compraram alguns times, como o PSG, Newcastle e o Manchester City. Vou pegar um exemplo dado no vídeo, tá? Em um amistoso entre a Arábia Saudita e Costa Rica, no estádio do Newcastle, houve um protesto falando sobre mulheres e crianças na fila de espera de execução por se oporem ao governo. E por isso, jogadores não puderam fazer entrevista, pois fariam perguntas, e essas perguntas poderiam fazer o oposto do que eles estão tentando. Mas então, a Arábia Saudita está fazendo isso através do futebol, como a Copa de 2022, que foi no Qatar, e em 2034, que vai ser no Oriente Médio, e eu vou explicar isso mais tarde também. Mas, agora no geral, o porquê isso é ruim? Eu vou dar um exemplo. Na Copa de 2022, que um dos estádios que estavam sediados pela Copa do Mundo, teve em torno de 400 a 500 pessoas mortas pela construção do estádio. E isso é uma coisa ruim, além do fato das regras, que algumas são meio estranhas, mas outras não dá para entender, como algumas regras de não poder tomar bebidas alcoólicas em lugares públicos e proibição da bandeira LGBT. E uma coisa que até 2018, mulheres não podiam entrar em estádio de futebol. Mas uma coisa eu vou falar, se você for um país, você tem que conhecer as regras e tem que respeitá-las de um jeito ou de outro. Mas a maioria das regras algumas são contra direitos humanos, então não tem muito como falar. A Arábia recentemente contratou a rodo, desde Cristiano Ronaldo até a triste notícia de Neymar. Que acredito que a maioria foi por causa do dinheiro, exceto alguns, por exemplo o Cristiano Ronaldo, que acredito que foi mais pela idade. Mas a Arábia tem algumas culturas meio estranhas, vou dar um exemplo. Você conhece o jogador Henderson, ex-capitão do Liverpool? Então, ele sempre apoiou as causas LGBT, tanto que aparecia em sua faixa de capitão as cores do LGBTQIA+. Porém, foi jogar em um país que é totalmente crime a homossexualidade, que foi uma decisão meio errada. Porém, na sua apresentação, ele teve a apresentação dele pelo seu clube, que teve um bagulho meio estranho, que cada um interpreta do jeito que quiser, mas o que foi? Na apresentação dele, ele estava usando nas fotos, ele com a bandeira LGBT estampada no seu bagulho de capitão. Porém, na parte onde estavam as cores, foi tampada com um filtro preto na onde estavam as cores, mostrando que a homossexualidade é errada lá no país deles, pelo menos. Então é isso. O futebol na Arábia Saudita, eu acredito que seja de baixo nível, pelo menos até o momento. Tanto que os principais times têm poucos jogadores bons. Eu vou dar um exemplo. Al Nassr com o CR7 Mané, Al Ittihad com Benzema e Romarinho, ou até o Al Hilal com Neymar e Bruno Neves. Além de outros times como o Firmino, por exemplo. Mas é por aí. Mas daí você fala, então é mais ou menos igual a Premier League. Mais ou menos sim, mais forte, porque tem mais dinheiro com o próprio Newcastle e Manchester City, que estão sob o controle da Arábia. Você consegue assistir, por exemplo, um Manchester City contra um Crystal Palace? Eu acredito que sim, pois é uma diferença grande, mas não é tanto quando você assiste um Al Nassr contra o Al Shabab, que são anos-luz, tá ligado, de diferença, que é muita diferença a mais do que um City contra o Crystal Palace. Então, o bagulho é que chega até a ser interessante você pensar como na Liga Árabe, primeira divisão, existem 4 times que não tem foto no Google. E já na Série D do Brasileirão, 2 times não tem foto no Google. E sabe qual que é a grande diferença nisso? Na Liga Árabe, que não tem 4 times com foto, existem 18 times. Já no Brasileirão, existem 64 times, 4 vezes mais e 2 vezes menos a diferença. Eu acredito que o futebol na Arábia Saudita
não vai ser muito valorizado, ou vai tentar alcançar até 2034, que eu já explico, ou vai durar mais, eu não sei, eu não tenho ideia, mas eu não sei, não posso chutar nada. Então, como eu falei, na Copa de 2034, com quase 100% de certeza que vai ser lá, pois a Copa de 2030 já foi entregue a 3 continentes, que nesse caso é a África, a Europa e a América do Sul, fazendo que na Copa de 2034 seja ou na Ásia ou na Oceania, que o favorito seria a Ásia, pois a Oceania tem alguns problemas também. O que podemos ver com a Copa do Mundo, seja no estádio, às vezes no Al Nassr ou do Al Hilal, que seria uma coisa da hora e ruim ao mesmo tempo. E que talvez daqui a um tempo você nem ligue a TV para assistir um Al Clássico, imagina. Ou você vai ficar chocado ao ver um Real Madrid ganhando o Al Barrad, às vezes. Vai, caraca, o Real Madrid ganhando o Al Barrad, nem ferrando. Deve ter roubado, alguma coisa assim, né? Porque não faz sentido. Ou, sei lá, um amistoso ganhado um City, por exemplo, vai ser estranho. Fazendo às vezes você nem ligar a própria TV para assistir uma Champions League. Ou deixar de ver um El Clássico, por exemplo, para você assistir um Al Nassr x Al Hilal, que pode ser até ser o Cristiano Ronaldo, até o Neymar. Então, a gente não sabe. E pensar que o Benzema, que era o atual bola de ouro na época, deixou de receber 8 milhões de libras por ano para ganhar 100 milhões de euros por ano. Olha a diferença. Você consegue ver o tamanho da diferença que tem de um clube que era o maior clube do mundo para um clube que ninguém ligava até então? O Cristiano Ronaldo, que ganhava de 200 milhões, foi para 260 milhões. Mesmo contando que o cara já tinha uma certa idade e poderia às vezes jogar 2 meses e já se aposentar. Claro, tô dando um exemplo. Que agora, por exemplo, ele só ganha 1 milhão e 900 mil por dia. Nada mais, pouca coisa. E uma coisa é que os 5 jogadores mais bem pagos do mundo atualmente são Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Mbappé e o Benzema. Sendo que 2 deles são jovens, nesse caso o Mbappé e o Neymar, o Benzema e o Mbappé. Não, porra. Benzema e o Neymar. E sendo 3 deles são da Liga Árabe, que nesse caso são CR7, Neymar e Benzema. Sendo o CR7 em primeiro, Neymar em terceiro e o Benzema em quinto. Os únicos na frente são Messi e Mbappé. Então, uma coisa que eu acredito é que os craques como Vini Júnior, Haaland e Mbappé, ou os craques que vão surgir ao longo dos anos, vão preferir ir para a Arábia do que, por exemplo, Milan, Real, Bayern ou até outros clubes então. Se continuar assim, dependendo até os próprios países árabes vão começar a ganhar a Copa do Mundo, pois jovens vão querer jogar e se destacar no futebol já no seu próprio país. Ou seja, países como França e o Brasil podem perder a vontade de competir com seleções que vão ser fortes ou considerado nível que não dá para se bater de frente. Que às vezes nós podemos até ter uma triste notícia de, sei lá, vamos que durante o tempo a gente vai sofrer um 7-1 de novo, porém sofrendo agora para a Arábia Saudita, ou um Qatar, ou um Irã, por exemplo, que vai ser uma coisa, caraca, velho, seleção com 5 Copas do Mundo perder para uma seleção com 0 Copas do Mundo por 7-1, imagina. Porém, isso não é só no futebol, também eles estão envolvendo no Fórmula 1 e o golfe, que a liga do golfe tinha a maior liga, que era a PGA Tour, que era dos Estados Unidos, que aceitou se unir à Live Golf, que era controlado pelo PIF, que significa Fundo Público de Investimentos Sauditas, que viraram agora uma liga só. E também há alguns rumores falando que eles querem comprar a própria Premier League, que atualmente eu acredito que seja a maior liga e liga mais forte, não sei. Deve ser custar caro, mas deve pros árabes, deve ser lá, troco de pão, tá ligado? Não sei. Mas agora eu vou puxar algumas coisas que eu falei no início. No início eu falei, do futebol atualmente envolver dinheiro. Se você comparar um time como o Manchester City, que é um árabe, que foi controlado por um árabe praticamente, com um time que não foi comprado ou investido dinheiro nenhum, o Manchester é muita diferença. A gente conseguiu ver no ano passado que o Manchester City conseguiu golear o próprio Real Madrid por 5-1 no agregado, empatando lá na casa deles e conseguindo fazer um 4-0 na casa dos caras. Que é estranho você pensar que o maior time do mundo, com 15 Champions League, não, 14 Champions Leagues, conseguiu empatar com um time que não tinha nenhuma Champions League e mal conseguia fazer algumas coisas na própria liga antigamente, que já até chegou a ser rebaixado e etc. É muito estranho. E tipo assim, você conseguiu ver a mesma coisa, ele mesmo com os 2 jogadores principais fora, que é nesse caso era o Haaland e o De Bruyne, mesmo assim conseguiram ganhar, que era o Fluminense, que era o recém-campeão da Libertadores.
E, tipo assim, agora que eu acabei de falar do Brasil, que é o time brasileiro Fluminense, você já parou pra pensar que daqui a uns tempos os caras podem ficar chocados com o Flamengo ter ganhado do Bahia, por exemplo, que foi comprado pelo mesmo compradores do Manchester City? Você tem que pensar que o Bahia conseguiu comprar o Everton Ribeiro por até às vezes um preço de banana, não sei. Cara, os caras conseguiram. Daqui a um tempo os caras falaram: Meu Deus, cara, ganharam do Bahia. Caraca, os caras ganharam de 1-1. Os caras empataram 1-1. Os caras é brabo. Os caras tá com um elenco da hora. Porque os caras daqui a pouco pode começar a investir também na própria Liga Brasileira. Ou até mesmo deixar a Liga Brasileira ser comprada por uma Liga Árabe, não sabe. Mas, uma coisa que eu acho estranho é que, tipo assim, tem um jogador de futebol que eu gosto muito, gostava muito, que é uma lenda do futebol, que é o Johan Cruyff, que falou uma frase em 2020 que representa totalmente ao contrário do que está acontecendo atualmente no mundo. Porque foi a simples frase: por que você não consegue ganhar de um clube mais rico? Eu nunca vi um saco de dinheiro marcar um gol. Essa frase é praticamente não, é totalmente contrário do que acontece hoje em dia. É praticamente impossível você ver um clube pequeno que sem dinheiro ganhar de um time grande. A não ser o Bayer Leverkusen, mas já é outro assunto, tá ligado? Mas igual eu tava falando, o pessoal daqui a um tempo pode deixar de assistir um clássico de Real Madrid contra Barcelona numa final de Champions, que eu não assisto há sei lá quantos anos, para assistir a Liga dos Campeões AFC, que pra quem não sabe é a Champions League árabe. Mas então, vamos agora imaginar daqui 10, 20, 30 anos. Será que times como o Real, Manchester City, Milan, o Bayern de Munique e etc. vão começar a ser lembrados ou investido dinheiro ainda? Ou vão ser deixados para escanteio e vão começar a assistir o El Clássico Saudita, que pelo que eu consegui pesquisar é o Al Fateh e o Al Ittihad. Claro, não estou falando que o futebol árabe não deveria ser assistido, ou seria um problema ele ser acompanhado. Eu só estou falando, galera, que o futebol árabe está sendo usado como uma máscara para disfarçar as coisas ruins que estão acontecendo lá. Imagina você ir num lugar assistir o próprio El Clássico árabe, nesse caso para do nada morrer por ter quebrado alguma lei do país, ou você ter, vamos supor, você gosta de uma mulher lá, às vezes com uma bolsa colorida, acreditam que vai lá é LGBT e vai lá e matam ela por quebrar alguma regra do país. Claro, eu não entendo das leis deles, então eu não posso falar como funciona e tal, eu tô dando só um exemplo. Mas agora eu vou falar de uma coisa totalmente diferente. Você já ouviu falar do Plano Vision 2030? É um plano de transformar a Arábia Saudita em um polo mundial, colocando como grandes potências junto com os Estados Unidos e a própria Rússia. Que ele tem até um site chamado Plano Vision 2030, que tem a frase: a visão é construída com base em 3 pilares: uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa. Que, tirando a parte de uma nação vibrante, que tem como uma pena de morte para homossexuais e etc., o plano seria um bom e até uma frase poética, bonita de se ver. Mas cortando de assunto, eles têm um plano de criar uma cidade do zero, que seria mais ou menos 500 bilhões de dólares para construir. E não, você não ouviu errado, não é 500 bilhões, é literalmente 500 bilhões. Que tem como ser o futuro do esporte pelo que eles dizem. Que você já ouviu falar da Cidade Neon? Seria uma cidade totalmente futurística, sendo igual àquelas de desenhos, com hologramas, carros voadores, ou até zero carbono, dependendo até um teletransporte. Além do fato de eles terem a Arábia Saudita recentemente entrado nos BRICS. Que, para quem não sabe, os BRICS são uma economia formada em uma parceria entre 5 das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia e China na África do Sul. Daí eles não estão tão usados ainda, mas colocaram a Arábia Saudita e alguns outros países. Mas daí agora surge uma pergunta: mas a FIFA vai autorizar isso? Eu acho que não, né? E eu digo, infelizmente sim. Daí você fala por quê? Pois o presidente da FIFA tem uma relação próxima com o governo. E até aparece em uma propaganda dizendo que o mundo deveria acompanhar o que estava fazendo e acontecendo no país. Ou também, igual teve uma propaganda do Messi fazendo uma propaganda junto com a Pepsi lá na própria Arábia Saudita. Se eu não estou enganado, o Messi é embaixador lá da Arábia, alguma coisa assim, não lembro. Mas agora, galera, para finalizar o vídeo, eu estou botando culpa nos jogadores e acredito que muitos nem sabem o que está acontecendo por dentro do país. Só deve ligar pelo dinheiro que vai cair no final do ano, ou sei lá, no mês. Eu não estou criticando os jogadores, eu só estou falando que eu acho meio que errado os jogadores ir para um país que é totalmente homofóbico, com regras e quebra de direitos humanos, sem saber o que está acontecendo no próprio país, ou o país tentar usar o esporte maior esporte do mundo para disfarçar.
Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Esse vídeo deu muito trabalho, fazer algumas pesquisas aqui, galerinha. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Falou e fui.